Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 8 de julho de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. Nós estamos no mês de janeiro de 1861. Hoje as nossas meninas, Aramita e Carla, não poderão estar aqui conosco. Elas estão viajando, pequenas férias, mas estão bem, graças a Deus. Então, hoje quem vai tocar o barco é a tia. Que os amigos espirituais possam nos inspirar. Vamos elevar o nosso pensamento em gratidão? E assim, divino amigo, mais uma vez, estamos nós reunidos em teu nome para darmos continuidade ao estudo da obra Revista Espírita. Obra essa, Senhor, que nos mostra o trabalho árduo, atento, dedicado do professor Denis Arrivai, para deixar para todos nós, como ele bem disse, essa tribuna livre que era a Revista Espírita. Que a tua paz possa nos envolver e que os amigos espirituais que aqui estão possam mais uma vez nos inspirar e nos conduzir. Graça te damos, que assim seja. Então vamos, só como a gente está lendo uma carta, vamos voltar lá no iniciozinho, só para a gente entrar no clima novamente. Então é uma carta sobre a incredulidade. Lá no iniciozinho, ele diz assim, um dos nossos colegas, o senhor Canu, outrora muito imbuído dos princípios materialistas, e que o espiritismo levou uma apreciação mais sadia das coisas, né? Que o espiritismo levou a uma apreciação mais sadia das coisas, ele começou a olhar a vida de outra forma. Acusava-se de ter se feito propagandista de doutrinas que hoje considera subversivas da ordem social. No intuito de reparar o que considera com justa razão uma falta, e esclarecer aquelas a quem havia transviado, escreveu a um de seus amigos uma carta sobre a qual julgou por bem pedir a nossa opinião. Pareceu-nos que ela correspondia tão bem ao objetivo que ele se propunha, que era justamente desfazer o mal que tinha feito, né, divulgando doutrinas, vamos dizer assim, não cristãs, né? Pareceu-nos que ela correspondia tão bem ao objetivo que ele se propunha que lhe pedimos permissão para publicá-la na Revista Espírita, o que certamente agradará aos nossos leitores. Em vez de abordar francamente a questão do espiritismo, que teria sido repelido pelas pessoas que não admitem ser a alma a sua base, sobretudo se em lugar de lhes expor sob os olhos os estranhos fenômenos que teriam negado, ou atribuída às causas ordinárias, ele remonta à sua origem. Procura, com razão, torná-las espiritualistas antes de as tornar espíritas. Por um encadeamento de ideias perfeitamente lógico, chega a ideia espírita como consequência. Esta marcha, evidentemente, é a mais racional. Então, lembra que ele fez isso aqui para um amigo, né, o senhor Canu, e o Kardec achou tão legal o material que pediu permissão dele para publicar. Então, vamos continuar aqui vendo a fala do senhor Canu. E aí, nós estamos um pouquinho mais lá na frente. Educado na escola do dogma católico, diz o senhor Canu, não tendo desenvolvido a reflexão e o exame, senão muito tarde, por muito tempo fui um crente fervoroso e cego. Por certo, não o esqueceste. Mas sabes também que mais tarde caí no excesso contrário, da negação de certos princípios que minha razão não podia admitir. Concluí, lembra que é o seu Canu escrevendo a um amigo, tá? E Kardec pediu permissão para publicar, então vai estar sempre se referindo a esse amigo. Que minha razão não podia admitir. Concluí pela negação absoluta, né? Então,
largou o catolicismo e foi para o materialismo e decidiu negar tudo, né? Sobretudo me revoltava o dogma da eternidade das penas. Então isso ele aprendeu dentro da igreja, né? Morreu, ou vai para o céu, ou vai para o inferno eterno. E ele diz que esse dogma da eternidade das penas, sobretudo revoltava ele. Foi o que ele mais sentiu assim, não conseguia, né? Eu não podia conciliar a ideia de um Deus que me dizia infinitamente misericordioso com a de um castigo perpétuo para uma falta passageira. Nós falamos isso ontem no nosso evangelho. Jesus ensina a Pedro a perdoar 70 vezes 7 e de repente a igreja nos ensinou que Deus não nos perdoa, não é verdade? E que a gente tem só uma existência, só uma vida, ou a gente vai para o céu ou a gente vai para o inferno e pronto, acabou. E vai ficar lá no inferno. Vez ou outra ele abre ali, olha lá os gritos, fecha de novo e deixa o povo tocar o terror lá embaixo. Então, que bondade seria essa, né? Né? Não vai, né, gente? Então, é por isso que a reencarnação ela é algo inconteste. A ideia de um Deus que me dizia infinitamente misericordioso com a de um castigo perpétuo para uma falta passageira. O quadro do inferno, suas fornalhas, suas torturas materiais, me parecia ridículo e uma paródia do Tártaro dos pagãos, né? Recapitulei minhas impressões de infância e lembrei-me de que, por ocasião da minha primeira comunhão, diziam-nos que não havia necessidade de orar pelos danados, porque isso de nada lhes serviria. Aquele que não tivesse fé era votado às chamas, bastando uma dúvida sobre a infalibilidade da igreja para se ser condenado às penas eternas. Então bastava duvidar da igreja, pronto, já era o suficiente para você ir para o quinto dos infernos e lá arder. Que o próprio bem que fizesse, lembrando, gente, que esse texto também é do século XIX, tá? Ele está falando daqui da igreja daquela época. Muita coisa mudou dentro da igreja católica. Mas nesse período aqui, ainda tinha ali o movimento do período da Inquisição. Diziam-nos que não havia necessidade de orar então, né? Para ser condenado às penas eternas. Que o próprio bem que fizéssemos aqui não nos poderia salvar, considerando-se que Deus colocava a fé acima das melhores ações humanas. Então aqui a caridade ficou sabe Deus em que plano? Então não precisa fazer caridade não. Se tu tem fé em Deus, isso já é o suficiente. Não tem que estar indo fazer caridade de canto nenhum. Fé sem obra. Essa doutrina me tornara impiedoso, endurecendo-me o coração. Olhava os homens com desconfiança e, a mais leve falta, eu cria ver ao meu lado um condenado de quem devia fugir como da peste, e ao qual, em minha indignação, eu teria recusado um copo de água, dizendo-me a mim mesmo que Deus lhe recusaria ainda mais. Se ainda houvesse fogueiras, eu teria empurrado para elas todos os que não tivessem a fé ortodoxa. Fosse ainda o meu próprio pai. Nesse estado de espírito, eu não podia amar a Deus, tinha medo dele. Olha que interessante, né? Mais tarde, uma porção de circunstâncias demasiado longas para enumerar vieram abrir-me os olhos e eu rejeitei os dogmas que não se conciliavam com a minha razão, porque ninguém me havia ensinado a pôr a moral acima da forma. Do fanatismo religioso, caí no fanatismo da incredulidade, a exemplo de tantos companheiros de infância. Então, nós estamos aqui no século XIX, onde a igreja dominou por muitos séculos. Foram séculos e séculos de domínio. Lembra que tinha o Santo Ofício, lembra da Inquisição. A igreja ditava as regras do mundo.
e não podia questionar nada. Até a ciência estava subjugada à igreja. Se a ciência viesse com qualquer informação que não estivesse de comum acordo com o que estava naquilo que eles chamavam de livro sagrado, o cientista era morto. Então, por exemplo, quando Galileu Galilei falou que a Terra não era o centro do mundo, quando ele falou que não era o Sol que girava em torno da Terra, mas era a Terra que girava em torno do Sol, ele foi preso e foi a julgamento. E lá no julgamento ele teve que negar todas as informações que ele tinha falado. E ele teve que concordar que quem girava era o Sol. Mas ele baixinho, ele disse, mas quem gira é a Terra. Mas para ele não morrer, não perder a cabeça, não ser queimado. Então, por conta de tudo isso, chegou uma hora que não teve mais como a igreja segurar. E aí o que a ciência fez? A ciência, que passou a ter a igreja como inimigo, passou também a ter a religião como inimigo. E aí saímos da subjugação para a negação total. Então, negamos tudo, totalmente revolta contra a religião. Ainda hoje nós temos ainda pessoas, poucas, mas que ainda trazem essa rebeldia perante Deus, mas ainda não conseguiu entender que religião é humana e Deus é divino. A religião se apossou e colocou palavras rotulando como se Deus tivesse falado isso. Vocês estão entendendo, gente? Está dando para entender a carta dele, né, a esse amigo? Por isso que Kardec achou interessante publicar, né? Porque realmente o testemunho dele, né, do senhor Canu, é de fundamental importância e serve de subsídio para a gente pensar realmente. E mesmo a gente sendo espírita, foram tantos séculos de catolicismo, de igreja católica, tantos séculos, que a gente vem para o espiritismo, mas a gente carrega a mesma cultura. Então a gente não entende o que é um obsessor. A gente pegou o demônio e transformou ele em um obsessor. A gente transformou um umbral num inferno. Então, quantas coisas... A gente acha que vir uma vez ao centro espírita, tomar passe e beber água frutificada, pronto, eu já estou kit. Ainda a crença de uma vez a semana vai da missa e pronto, está resolvido. Um ato externo e não um ato interno. O ato de eu ouvir, refletir, pensar e praticar tudo isso. Então eu não posso entrar nesse movimento mecânico. Eu venho à casa espírita, escuto uma palestra, tomo uma água frutificada, tomo um passe e vou para casa como se nada tivesse acontecido. Pronto, bati o ponto da semana, cumpri o meu dever religioso. Não é isso. A gente precisa mudar essa nossa forma de pensar. Fale, jovem. Às vezes nós também, por exemplo, a gente cultuava o padre. Aí às vezes você acaba cultuando o dirigente, o presidente, né? E existe aquela panelinha de subserviência em torno do dirigente ou do presidente da casa. Muitas vezes o presidente da casa se colocando na condição de um sacerdote. São reminiscências. Se torna guru, né? E é impressionante. Então a gente tem essa tendência muito grande a repetir. Não entendeu ainda o espiritismo, apesar de estar no espiritismo. Então ele diz: não entrarei em detalhes que nos levariam muito longe. Apenas acrescentarei que, depois de haver perdido durante 15 anos a doce ilusão da existência de um Deus infinitamente bom, olha, ele passou 15 anos negando a divindade. Lembra? Começou no catolicismo, passou 15 anos negando e encontrou a doutrina espírita e está aqui tentando
consertar, né? Apenas acrescentarei que depois de haver perdido durante 15 anos a doce ilusão da existência de um Deus infinitamente bom, poderoso e sábio, da existência e da imortalidade da alma, enfim, hoje encontro de novo, não uma ilusão, mas uma certeza tão completa quanto a de minha existência atual, quanto a de escrever neste momento. Eis, meu amigo, o grande acontecimento de nossa época, o grande acontecimento que nos é dado ver realizar-se em nossos dias, a prova material da existência e da imortalidade da alma. Voltemos ao fato. Mas para te fazer melhor compreender o Espiritismo, vamos remontar a origem do homem, não nos detendo neste assunto por muito tempo. É evidente que os globos que povoam a imensidão não foram feitos unicamente tendo em vista a sua ornamentação, né? É a gente olhar para o céu e ver esse monte de estrelinha, achando que Deus construiu tudo isso só para enfeitar o céu. Acho que nós já temos ideia e idade para entender que esse universo não é enfeite, esse universo são moradas. Então, do jeito que a Terra também é um planetinha, nós temos vários e vários planetas nesse universo. Nós estamos no ano de 2024. Aí vai dizer, mas tia, não aparece vida lá, nós estamos em dimensões diferentes, porque aqui na Terra, nem tudo que está aqui você também está vendo. Então, são dimensões diferentes, mas que a moradia há. Entendemos isso? Tem também uma finalidade útil, ao lado da agradável. Há de produzir e alimentar os seres vivos materiais, que são instrumentos apropriados e dóceis a essa multidão infinita de criaturas inteligentes, que povoam o espaço e que são, definitivamente, a obra-prima, ou melhor, o objetivo da criação, pois que só elas têm a faculdade de conhecer, admirar e adorar o seu autor. Cada um dos globos espalhados no espaço teve o seu começo em relação à sua forma, num tempo mais ou menos recuado. Quanto à idade da matéria que o compõe, é um segredo que não nos importa aqui conhecer, uma vez que a forma é tudo para o objeto que nos ocupa. Com efeito, pouco nos importa que a matéria seja eterna ou apenas de criação anterior à formação do astro, ou, finalmente, contemporânea a essa formação. O que é preciso saber é que o astro foi formado para ser habitado. Talvez não seja um despropósito acrescentar que essas formações não são feitas em um dia, como dizem as Escrituras. Mas quando diz assim, as Escrituras dizem que o planeta foi construído em 6 dias. No 7º, Deus descansou. Mas quando a gente vai estudar, os 6 dias da criação não é o dia de 24 horas. Quando nós vamos estudar de forma séria e profunda, ele está falando dos 6 períodos geológicos, que nós vamos estudar muito bem no livro A Gênese de Allan Kardec, que nós já estamos estudando e estamos colocando no canal. Então, são 6 períodos. Até porque o Sol só foi criado, eu acho que no 4º dia, se não me falha a memória. Então, como é que contou os outros dias, se não tinha Sol? Então, obviamente, a gente está dizendo, tia, você está querendo dizer que a Gênese de Moisés está errado? O livro, não. O que está errado é a nossa interpretação. A nossa interpretação é que está errada. Se nós formos sentar para conversar com um irmão hebreu, um irmão judeu, e solicitar que ele nos explique o livro que é deles, porque o Antigo Testamento é o livro hebraico, é a Torá. Obviamente que eles têm mais livros que nós, mas é a Torá. E nós chamamos de Antigo Testamento. Eles sabem interpretar muito melhor do que nós. E os judeus sabem da reencarnação.
Pouco nos importa que a matéria seja eterna ou apenas da criação anterior à formação do astro ou finamente contemporânea. Vou ter um pouquinho mais, tá? O que é preciso saber é que o astro foi formado para ser habitado. Talvez não seja um despropósito acrescentar que essas formações não são feitas em um dia, como dizem as Escrituras. Que um globo não sai repentinamente do nada, já coberto de flores, de prados, e de habitantes, como Minerva saiu armada dos pés à cabeça, da cabeça de Júpiter. Não, gente. Deus procede certamente com mais lentidão. Tudo segue uma lei lenta e progressiva, não porque ele hesite ou tenha necessidade de lentidão, mas porque essas leis são assim e são imutáveis. Aliás, aquilo a que nós, seres efêmeros, chamamos de lentidão, não é para Deus, para quem o tempo nada representa. Não é interessante? Então, se a gente fala de hora, são 19h30. Isso aqui é uma contagem humana, não divina. A forma que Deus conta o tempo, se assim eu posso falar, não é o mesmo que o nosso. Então, quando a gente vai estudar os períodos geológicos, foram séculos, 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 mais séculos. Milhões de anos na construção. Então, o que a gente tem que entender é que existe uma programação divina, imutável. Por exemplo, quando a gente diz aqui, olha, o planeta Terra, ele já está saindo de provas e expiações para a regeneração. Isso é um fato. Por isso, o exílio está dentro do cronograma divino, vamos dizer assim. E aqueles que não acompanharem serão calmamente exilados. Já está sendo feito o exílio. Por quê? Porque a Terra ela precisa dar continuidade, ela precisa continuar progredindo. Entendeu? Eis, pois, um globo em formação, ou, se quiseres, já formado. Devem transcorrer ainda muitos séculos ou milhares de séculos antes que ele seja habitável. Mas, enfim, chega o momento. Depois de modificações numerosas e sucessivas em sua superfície, por exemplo, se a gente pegar o planeta Terra, vamos falar dele, e esse estudo vai estar muito gostoso na obra Gênesis de Allan Kardec. O que a gente tem aprendido, tanto com a ciência quanto o livro A Gênese de Allan Kardec? Quando vai se formar um planeta, ele se forma da poeira que está no cosmos. E essa poeira, ela é resultado das explosões de outras estrelas e de outros planetas. É quase uma reciclagem. E essa poeira, ela vai se concentrando e aí vai construindo um novo planeta. Agora, isso leva bilhões de anos. Então, logo no início, ela é uma massa sem forma, quente, quase uma bola de fogo mesmo. E aí ela recebe o que a gente vai chamar de geleia cósmica, um resfriamento muito grande. Então, esse resfriamento em contato com o fogo vai formar aquilo que a gente vai chamar de esqueleto do planeta, que é a formação do granito, da pedra, do granito. E calor. E vai passando por todos os períodos geológicos. O último ser a habitar a Terra é o ser hominal. O último. Então, por isso nós tivemos o período dos dinossauros, que eram os períodos colossais, tudo muito grande. Nessa época não existia ser humano na Terra. E a gente vai estudar isso. E isso é algo que não tem como negar, porque nós encontramos os fósseis. A gente encontra toda a estrutura óssea. Aqui mesmo no Amazonas foi encontrado, acho que em Presidente Figueiredo, se não me falha a memória. Então não tem como se negar. Houve esse período e eles entraram em extinção. Dizem que foi o período que houve uma proporção de água muito grande
e eles acabavam procurando os picos e ali não tendo do que se alimentar, acabaram um destruindo o outro e eles entrando em extinção. Mas o período da formação de um planeta é milhões e milhões e milhões de anos para a nossa contagem. E quando a gente diz que o tempo é relativo, ele é relativo. Se eu te disser bem assim, fica aqui olhando para o relógio e espera dar 30 minutos olhando para o relógio, vai ser rápido ou vai ser devagar? Vai ser uma eternidade, né? Agora, se de repente eu digo bem assim, olha, te arruma, te apronta, que em 30 minutos eu estou aí te pegando. E aí? Voa. Por isso que o tempo ele é o quê? Relativo. Dependendo do ponto que você está. Depois de modificações numerosas e sucessivas em sua superfície, pouco a pouco começa a se cobrir de vegetação, falo da Terra, não pretendendo fazer a não ser por analogia a história dos outros globos, cujo fim, evidentemente, é o mesmo, mas cujas modificações físicas podem variar. Ninguém sabe como é. Por exemplo, a gente já estudou Júpiter. É igual à Terra? Não, até porque Júpiter já é bem mais evoluído do que nós, os moradores aqui da Terra. Os corpos físicos já são bem diferentes, eles já não se alimentam mais como a gente se alimenta, já conseguem se alimentar do ar. As casas não estão mais fixas, presas ao chão, já conseguem flutuar as moradias. É uma delícia, né, morar num ambiente desse, né? Até a forma de procriação já não é mais a mesma que a nossa, porque a nossa é muito próximo da animalidade. Se nós observarmos a nossa vida, nós vamos ver que é muito igual a do animal irracional. O que muda? A razão, o raciocínio e a inteligência, a Claudinha diz. Mas tem gente que parece que esqueceu, né, Claudinha? Né? Conversando com um amigo nosso, infectologista, ele dizendo a quantidade de jovens com soro positivo no Amazonas. Então, isso é não usar a razão, não usar a inteligência, né? Fazer sexo como os animais fazem. Na verdade, nem como os animais, porque os animais só fazem o sexo para procriar quando eles estão no cio. E o ser humano não. Ao lado da vegetação aparece a vida animal, uma e outra na sua maior simplicidade, pois sendo esses dois ramos do reino orgânico necessários um ao outro, fecundam-se mutuamente, alimentam-se reciprocamente, elaborando de comum acordo a matéria inorgânica. Aí lembra aquilo que a titia falou? A geleia cósmica que esfria. Lembra que ainda há pouco eu falei que deu forma à Terra, que formou ali com a junção desse frio dessa geleia com o calor da Terra, deu a junção e formou ali o granito? E é tão interessante que é nessa geleia cósmica que vem os germes dos seres vivos. Cada um aguardando o momento exato para surgir. Por exemplo, tia, é meio estranho isso, olha, é só você pensar assim. Mas do nada, tia, pega uma coxa de frango, fecha bem fechadinha, mas bem fechadinha mesmo. Aí coloca ela, por exemplo, dentro do teu fogão, do forno, e esqueceu lá 4, 5 dias, tá? Aí você daqui a 5 dias vai lá, pega aquele frango, abre lá, o que você vai encontrar dentro? Fungos. O que mais? Larvas. Cheiro fétido. Ou seja, a fermentação, a podridão, foi a temperatura, o espaço, o ambiente necessário para surgir o que estava latente na coxinha do frango. Porque não entrou mosca, não entrou nada. Lembra que estava bem o quê? Fechadinho. Né? Então, os germes estavam lá, aguardando um ambiente propício para eles surgirem. Então, assim mesmo, era essa geleia que envolveu. Tudo estava aguardando o momento propício para surgir. Então, é por isso que a forma, ela quando surge, não pensa assim, que o homem surgiu o homem.
surgiram formas, e essas formas foram passando pelo processo de aperfeiçoamento, até chegar à forma nominal. Então, os primeiros seres a habitarem a Terra foram os aquáticos. Os seres aquáticos. Milhões e milhões de anos, gente. A organização e a paciência divina é algo espetacular. Só para finalizar esse aqui, porque essa carta é grande, hein? Ao lado da vegetação, então, uma e outra na sua maior simplicidade, pois sendo esses dois ramos do reino orgânico necessário um ao outro, fecundam-se mutuamente, alimentam-se reciprocamente, elaborando de comum acordo a matéria inorgânica, para torná-la cada vez mais apropriada à formação de seres sempre mais perfeitos, até que ela tenha atingido o ponto de poder produzir e alimentar o corpo, que deve servir de habitação e de instrumento ao ser por excelência. Gente, como esse homem é inteligente, viu? Olha, ele aborda legal, né? Isto é, ao ser intelectual que dele deve servir-se, que, por assim dizer, o espera para manifestar-se, pois sem ele não poderia fazer. Tá boa essa carta? Tá gostosa da gente entender, né? A fala dele, né? Por isso que o professor Denizá decidiu colocar na Revista Espírita, porque realmente tem bastante material, né? E é só a primeira parte do Senhor Canu. Algum comentário, gente? Tudo ok? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. E assim agradecemos a Deus, nosso Pai, agradecemos ao nosso Mestre Jesus, o amor de nossa vida, por mais uma oportunidade que nos deu de estudo e de conhecimento da obra Revista Espírita. Agradecemos também aos nossos amigos espirituais aqui presentes que conduziram a nossa reunião. Graça te damos, Senhor, que assim seja.